Sou o consultor Danilo Lólio da Volter School e ProSoft e nesse tópico nós iremos conversar sobre o pagamento do imposto. Como todos nós sabemos, a declaração de imposto de renda da pessoa física é uma declaração de ajuste, onde o contribuinte, ao longo do ano calendário, informou todos os seus rendimentos e deduções e agora, no ano seguinte, ele vai fazer o acerto com o leão. E vamos supor que nesse acerto que foi feito no final, o contribuinte teve imposto devido, ou seja, imposto a pagar. Como é que esse pagamento pode ser feito? Bom, esse pagamento pode ser feito em até 8 cotas, né, mensais e sucessivas, ou cota única, né, se o contribuinte dispuser, né, de dinheiro na época para poder pagar. Lembrando que a primeira cota ou a cota única, ela deve ser paga sempre até o último dia útil referente à entrega da declaração. Ou seja, quando eu estiver entregando a minha declaração pessoa física, eu vou estar pagando junto, né, a cota única ou a primeira cota. As demais cotas, né, elas vencem sempre no último dia de cada mês subsequente, mas aí elas não são cotas iguais, né? Ou seja, são acrescidas sempre de juros equivalentes à taxa Selic, mais 1% ao mês do pagamento. Nenhuma cota pode ter valor inferior a R$50. Então, o valor mínimo de cada cota é sempre R$50. E se o pagamento, se o valor do imposto, né, for inferior a R$100, aí você só pode pagar em cota única. Você não pode fazer a divisão em parcelas, em cotas. O imposto com valor inferior a R$10, ele está dispensado do recolhimento. Mas aí tem que tomar muito cuidado, que é o seguinte, ele está dispensado de você pagar naquele ano calendário, mas nos anos subsequentes, caso tenha imposto a pagar, você tem que acumular esse valor desse imposto do ano anterior que você não deixou de pagar. E aí esse valor ele fica em aberto lá dentro da Receita Federal. Então, o conselho que eu dou para todos os contribuintes é que façam o pagamento desse imposto, que aí você se livra, vamos falar assim, realmente de qualquer dor de cabeça, de qualquer problema futuro. Tá? Apesar de ter essa instrução falando dentro lá do manual, que é dispensado, né, o recolhimento se for inferior, mas muitos contribuintes ficam, né, de repente precisa pedir algum tipo de certidão, alguma coisa, esse valor fica em aberto lá dentro do ECAC, né, da Receita Federal, e aí depois é melhor então que você já se livre disso, né? E outro problema sério é que de repente esse valor está em aberto, aí o contribuinte muda de contador ou esquece que ano passado, no ano anterior, tinha esse valor a ser pago e não foi, e aí a complicação é maior. Então, um conselho que eu dou a todos é que se desfaçam, né? Mesmo assim, paguem o que precisar ser pago para a Receita, para depois não ter dor de cabeça. E o pagamento também pode ser feito em débito automático. Ou seja, você pode já informar, né? Já existe o campo lá de agência e conta, e você já pode fazer o débito referente sem precisar todo mês ter que fazer o recolhimento de uma guia, de pagar uma guia para poder fazer o pagamento. Então, pode ser feito. Tem que lembrar somente que se você quer que o débito automático já seja a partir da primeira cota, você não pode esquecer que você tem que entregar a sua declaração pessoa física até o dia 10 de abril, né, do ano de entrega. Ou seja, até foi prorrogado, né, esse prazo, era até março, né, até o final de março, mas foi prorrogado até o dia 10 de abril. Caso você não tenha entregue a sua declaração até o dia 10 de abril, você não pode esquecer que a primeira cota você vai ter que pagar de forma avulsa, ou seja, o DARF avulso com o código de barras. E o débito automático ele só vai ser feito a partir da segunda cota em diante. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque o contribuinte acha que, de repente, porque ele fez em débito automático, e se ele entrega no final, né,
ele vai achar que a primeira cota já vai ser debitada e, de repente, pode deixar de fazer o pagamento. Se você tiver imposto a pagar, mas você esqueceu de pagar o prazo, aí você tem uma multa por conta desse pagamento fora do prazo. Essa multa ela é de 0,33% ao dia e tem um limite de 20%, né? E, além dessa multa, tem juros de 1% no mês do pagamento, mais os juros pela taxa Selic a partir do segundo mês. Então, praticamente, toma cuidado que o valor do imposto pode até dobrar, né, referente àquele valor que você tinha que pagar. Agora, falando ao contrário, ou seja, o contribuinte não tem imposto devido, mas ele tem imposto a restituir. Também teve uma alteração referente a isso no calendário, que agora a restituição não é mais feita em 7 lotes, mas sim em 5 lotes. E o pagamento é feito, dessa restituição é feito antecipadamente, né? No final, sempre era no final de junho, e agora o contribuinte começa a receber essa restituição a partir de maio, indo até setembro, maio, junho, julho, agosto, setembro, em 5 cotas também, né, sempre também atualizados pela Selic. Da mesma forma que é feito o pagamento atualizado, quando ele recebe a restituição dele também, ele recebe também de forma corrigida. Lembrando que quanto mais antes você fizer a sua declaração de imposto de renda da pessoa física, antes também você vai receber. Se você deixar para o final, claramente você vai receber somente, praticamente, no último lote. Ok? Então, é isso aí que eu tinha que conversar com você sobre o pagamento do imposto. E eu aguardo você no próximo tópico, onde a gente vai começar a falar sobre quais rendimentos que o contribuinte tem que apresentar na sua declaração. Aguardo você. Até lá.